Olá, meus irmãos e mais irmãs. Eu terminei um jogo aqui, acabei de atender um cliente. Eu vou compartilhar com vocês um Itan de Modu. E esse Odu, ele se chama Odi. Ele é conhecido por ser um Odu de perigo, mas também ele é de transformação. E ele nos ensina que para superar os desafios da vida, precisamos estar dispostos a enfrentar o desconhecido. A história que eu vou mostrar para vocês, ela ilustra bem essa mensagem. E se trata da cura de duas pessoas. Uma conta a história de um homem doente e a outra de um homem que não está enxergando. Bom, era uma vez um homem que sofreu de uma doença nas pernas. Ele era um homem muito pobre e ele não tinha condições de pagar um médico. Um dia ele ouviu falar de um grande babalaô chamado Odi. Odi era conhecido por suas habilidades de curar as doenças, mesmo as mais graves. E o homem então foi até Odi. E ele pediu ajuda. E Odi foi consultar o oráculo e disse ao homem que ele precisava fazer um sacrifício, que ele tinha que comprar um carneiro. O homem ficou muito entristecido, pois ele não tinha condições financeiras de comprar um carneiro. Mas Odi disse para ele que ele tinha que fazer aquele ebó, aquele sacrifício, dizendo que para ele que era a única maneira dele se curar. Então o homem foi até o mercado e ele conseguiu barganhar um carneiro com um preço muito mais baixo. No dia seguinte, ele volta à casa de Odi para fazer o seu sacrifício. Então Odi começou a fazer o ritual. O homem segurava o carneiro com cuidado e rezava para que o Egum de seu pai, que é o seu ancestral, aceitasse o sacrifício e curasse aquela doença dele. E de repente o carneiro começou a se debater e atacou o homem com uma cabeçada muito violenta e atingiu os seus testículos. O homem ele caiu no chão gritando de dor. E Odi ficou muito preocupado. Ele não entendia por que aquilo estava acontecendo, mesmo sendo um sacerdote. E tentou ajudá-lo, mas o homem estava sangrando muito e estava com muita dor. Depois de algum tempo, a dor do homem começou a passar. Ele então levantou, olhou para os seus testículos e, para sua surpresa, ele estava completamente curado. O homem ficou muito feliz. Ele agradeceu a Odi pelo sacrifício e pela cura. Essa é uma das curas. Entendeu? Agora eu vou te contar a outra história. Presta atenção na história, tá? A cura do homem cego. Esse homem ele era cego. E ele foi procurar Odi. E ele também queria fazer um sacrifício para curar a sua cegueira. Então Odi consultou o oráculo e disse ao homem que ele precisava fazer um sacrifício. E ele tinha que comprar um galo. O homem também não tinha condições de comprar um galo. Mas ele foi convencido que ele tinha que fazer aquele sacrifício e era a única maneira que ele podia estar se livrando daquela cegueira para poder voltar a enxergar novamente. Então o homem foi também até a feira. Procurou aqui, procurou ali, ganhou ali e conseguiu comprar um galo por um preço abaixo. Ele volta na casa de Odi no dia seguinte para fazer o sacrifício. Odi então conduziu o ritual do sacrifício. O homem segurava um galo com cuidado e rezava para que o Egum também, dos seus antepassados, que no caso, antepassado não, perdão, do seu ancestral, o seu pai, aceitasse o sacrifício e lhe devolvesse a visão. De repente, o galo começou a se debater, bater as suas asas, bater as suas patas. O homem não conseguia conter aquele galo e as patas do galo,
Os pés do galo acertavam os seus olhos, mas ele não conseguia soltar aquele galo. Depois de algum tempo, o galo parou de se debater e o homem então olhou para os seus olhos. Olhou para os seus olhos, foi excelente, né? O homem então voltou a enxergar. Ele voltou a enxergar. Ele estava enxergando novamente. O homem ficou muito feliz. Ele agradeceu a Odin pelo sacrifício e pela cura. O que nós podemos aproveitar desse tanto? Essa história. Ela nos ensina que para superar os desafios da vida, precisamos estar dispostos a enfrentar o desconhecido. O homem doente, o homem cego tiveram que enfrentar o perigo de serem atacados por um animal selvagem em questão. Mas eles também tiveram a oportunidade de se curar. Como se tudo estivesse dando errado, mas deu certo. O homem doente teve a oportunidade de se livrar da doença que o atormentava há muitos anos. O homem cego teve a oportunidade de enxergar novamente o mundo ao seu redor. Essa história também nos ensina que, às vezes, a cura vem de uma maneira inesperada. O homem doente foi curado por uma cabeçada do carneiro. O homem cego foi curado pelas unhas do gado. Isso nos mostra que não devemos desistir de nossos sonhos, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. A cura ela pode estar perto do que imaginamos, muito mais perto. Às vezes as coisas acontecem conosco, não são boas ou ruins, mas em si, na questão, é que é importante como nós vamos reagir àquelas situações. Se reagirmos com fé e esperança, podemos transformar até mesmo as coisas aparentemente ruins em coisas boas. O homem com a doença nas pernas poderia ter ficado amargurado e culpado pelo ataque do carneiro. Não é verdade? É o que acontece com a maioria. No entanto, ele escolheu ver o lado positivo da situação. Ele entendeu que o ataque do carneiro foi o que permitiu ele se curar. O homem que não enxergava poderia ter ficado desesperado e sem esperança quando o galo acertou nos seus olhos. Que situação! No entanto, ele também escolheu ver o lado positivo da situação. Ele entendeu que o ataque do galo foi o que lhe permitiu a enxergar novamente. Essa história, ela nos ensina que mesmo nos momentos difíceis, devemos sempre manter a fé e a esperança. Se fizermos isso, podemos superar qualquer obstáculo, encontrar a cura e a libertação. Olha, o Odin é um Odin que nos ensina a importância da fé, a importância da esperança e da transformação. Isso é um dos seus ensinamentos. E é isso que eu vim compartilhar com vocês. Tá bom? Se você gostou? Compartilha, curta e comente. Deixe a sua experiência conosco. Escreva o que você acha que o Babá Fábio aqui deve postar mais vezes. Dê a sua opinião. Vamos fazer um laço de amizade. Vamos ser amigos. Eu estou aqui para te ouvir e poder orientar vocês da melhor forma possível. Eu aprendo com vocês, eu aprendo com o Orixá. E assim nós vamos aprendendo um com os outros. A todos, ó. Beijo, pai.